Apesar de ser um general, de um centurião que conduzia mais de 100 homens na sua liderança, no seu trabalho, mas ainda assim era um homem doente, era um homem leproso. Mesmo assim é admirável, né? Que a gente vê muita gente boa de trabalhar, com saúde, hoje não querem mais trabalhar. Às vezes não se coloca à disposição para trabalhar. Mas olhando para a Bíblia, você vai conhecer que Naamã, mesmo leproso, ele liderava 100 homens, ele conduzia uma equipe de 100 homens para o trabalho. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. É muita força de vontade, sim ou não? Sim. Um homem que está leproso poderia dizer assim, eu vou ficar em casa, porque tem gente que fica em casa por causa de uma dor de cabeça, né? Eu não vou no culto hoje porque eu estou com dor de cabeça. Eu não vou em tal lugar porque eu estou com dor nas costas. Mas Naamã, ele era leproso. E ele ainda conduzia uma equipe de 100 homens trabalhando. Isso dá para os irmãos dizer glória a Jesus? Glória a Deus. Glória a Jesus. É quando o trabalho está na verdade, né? Corre sangue na veia do trabalhador. Amém? E a gente sabe que quem está doente, o maior anseio do doente, vocês acham que é o quê? Ficar deitado numa cama ou se levantar? Falem sério. Quando você está doente, você quer que essa doença demore mais para você ficar mais tempo ilhado numa cama, ou você tem um anseio de se levantar? De se levantar. Assim, né, irmãos? De se levantar. Então eu creio que Naamã não era diferente. Naamã estava leproso e eu creio que no íntimo da alma dele ele tinha um desejo. E qual era esse desejo? Ser curado. Ficar curado. Amém, irmãos? Amém. Só que muitas vezes, para nós sermos curados, para nós recebermos a bênção do Senhor, é necessário também nós nos submetermos a algumas regras. Sim ou não? Sim. Sim. Falem forte. Sim. Por quê? Porque às vezes você não quer tomar remédio. Aliás, começa logo a ida no hospital. Tem que ir para o hospital, você diz, eu não quero ir, até pede para a família, não me leve para o hospital. Tem gente que diz assim, deixa eu morrer na minha cama, não é assim, irmão? Só que o parente não obedece isso, claro que não vai obedecer, né? Aí você diz, não leva, e ele leva assim, e aí porque, enquanto a vida há, falem forte, irmão, enquanto a vida há, esperança. Isso mesmo, eu quero que vocês acordem e prestem atenção, amém? Então, enquanto a vida espera, então o parente não obedece, leva seu doente, né? Mesmo que tem que submeter a muitos exames, coma, tudo enquanto, mas existe uma esperança dele ficar curado e voltar para casa. Então, Naamã, ele teve que obedecer umas regras. Qual as regras? Preste atenção, irmãos. A Bíblia diz que Naamã, como nós falamos, ele poderia conhecer de muitos assuntos, era líder do governo, era trabalhador, conduzia uma equipe de trabalho ali à sua disposição. Entretanto, a Bíblia diz que também ele era idólatra. O que era idólatra? Ele não acreditava no Deus verdadeiro. Ele não acreditava no Deus dos céus como nós acreditamos. E quem ele acreditava, missionário? Ele acreditava num Deus chamado Rimon. Certo, amados? Ele fazia parte da idolatria. E a idolatria, presta atenção, amados. Idolatria para o nosso Deus é pecado. O Senhor diz fugir da idolatria. Amém? A Bíblia diz que nem o idólatra tem parte no reino dos céus. A Bíblia diz que nem o idólatra ele está numa lista daqueles que não vão se salvar. Tem uma lista na Bíblia que o Senhor disse, nem o idólatra, nem o assassino, nem o efeminado, o homossexual, o ladrão, o roubador, nenhum desses entrarão no reino dos céus. Não é a missionária quem diz, é a Bíblia quem diz que essa classe de pessoas, se não se converterem a Cristo, se não abandonarem seus pecados, eles não entrarão no reino dos céus. Quem pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. E a idolatria está lá nessa lista lá. Por isso, quem faz parte da idolatria
Se você hoje faz parte de uma igreja idólatra, que adora a imagem de escultura, que adora a outros deuses, a outros senhores, que não seja o Deus único e verdadeiro, então saiba que Deus não aceita. Ele disse: nenhum idólatra vai entrar no reino dos céus. Missionária, essa palavra é muito dura, mas então brigue com Deus, discuta com Deus, porque quem falou foi Ele. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos apenas transmissores da palavra de Deus. Então, Naamã, ele era idólatra, mas diz a Bíblia que ele permitiu Dona Maria chegar na casa dele uma garota que era serviçal, era uma serva, era uma das criadas da casa, ou uma das empregadas da casa, e que essa menina tinha Jesus na sua vida. Ela conhecia a palavra de Deus, ela lia a Bíblia, ela conhecia as Escrituras. E diz a Bíblia que quando essa menina percebeu que o seu senhor era leproso, ela ficou numa situação, né, de misericórdia. Ela ficou com pena daquele senhor, do seu patrão, ser um homem tão disposto, tão trabalhador, um homem que estava à frente dos negócios da casa, porém estava com seus dias contados, porque quem está com lepra está com a sua vida reduzida, está contando os dias para morrer, sim ou não? Sim. Mas aí o que aquela menina fez? Chamou a sua senhora, chamou a esposa de Naamã e disse: olha, se Naamã tiver a oportunidade de se encontrar com o meu pastor Eliseu, ele vai ser curado da sua lepra. Glória. Diga glória a Jesus. Glória. Sabe o que significa isso, meu amado? Todo servo de Deus, ele precisa ser um portador da palavra de Deus. Ele precisa testemunhar das verdades divinas. Então, porque o Senhor disse: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor dos Exércitos. É nós que vamos testemunhar. Deus não espera que um animal vai testemunhar dele e que pessoas que não conheçam vão testemunhar, não. Ele espera que os servos dele, que ele encheu da palavra, que ele deu conhecimento, que ele fale de Jesus para as outras pessoas. Isso significa que nós não podemos nos calar, porque ele disse: se estes se calarem, as pedras hão de clamar, e antes que as pedras clamem, o povo tem que bradar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que Deus diz para nós nessa noite? Não cala a sua boca, porque quem sabe foi para esse tempo que Deus te colocou, para você abrir os seus lábios e testemunhar de Jesus. Aquela menina podia não ser uma grande pregadora, podia não pregar nas tribunas, nos palcos. Ela era uma escrava, ela podia não ser conhecida muito da sociedade, mas ela conhecia de Jesus, amém? Amém. E ela não hesitou, ela não se envergonhou de falar para aquele general que se ele se deparasse, se ele procurasse o profeta Eliseu, ele ficaria curado. Aleluia! E diz a Bíblia que ele, sendo general, ele teve que descer ali, aquela humildade, aquele nível, né, aquele da sua superioridade, de achar que ele sabia tudo. A sua patente, né, irmão Selvino, que era uma patente muito especial, mas ele desceu ali exatamente por causa da sua humildade. Ele teve a humildade de atender o conselho daquela garota. Amém, irmão? Sabe o que é que a Bíblia diz, queridos? Que na multidão de conselheiros os projetos dão certo. Na multidão de conselhos, os projetos vão dar certo. Quando você se aconselha com um, pede a opinião de um e de outro. Quando você toma a decisão, às vezes você toma a decisão bem certinha, porque você já tomou conselho com alguém. Amém? Então a Bíblia diz que Naamã recebeu o conselho de quem? De uma menina, de uma serva, de uma empregada. Amém? Tem pessoas que não se salvam, sabe por quê, irmãos? Porque acha que coisa de crente, de salvação, é coisa para pobre. É para pobre, é para gente do interior.
inferior, eu não vou dar ouvido para isso aí são uns bestas, isso são não sei o quê. E aí começam a querer discriminar as pessoas por causa da sua posição. Então, por causa desse orgulho, por causa desta soberba, tem pessoas que nunca vão se salvar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Já diz a história que para subir você tem que descer. Então, o que acontece? Tem pessoas que não querem descer o degrauzinho da humildade. Mas Naamã, para ser curado da sua lepra, ele teve que obedecer e atender o conselho de uma garota, de uma serviçal, de uma empregada que podia, ninguém dar valor nenhum para ela. Mas na boca dela tinha a palavra da salvação. Amém? Olha para o teu irmão e diga assim: na sua boca tem a palavra de salvação. Por isso não te cala. Fala e não te cala. Foi o que o Senhor falou para Paulo. Fala e não te cale, porque ninguém vai lançar a mão em ti. O dever da igreja é falar e testemunhar, é pregar o evangelho. Agora você não é obrigado a acreditar e nem aceitar, mas ele é bem claro em dizer: ide por todo mundo, prega o meu evangelho, a toda criatura precisa ouvir. Quem acreditar vai ser salvo, quem não acreditar em vocês vai ser condenado. Mas ele diz que a igreja tem que se posicionar e tem que pregar a palavra de Deus. Amém? Naamã atendeu o conselho e foi procurar o profeta Eliseu. Amém? Tem pessoas que não estão recebendo bênção, sabe por quê? Porque não estão procurando a igreja, porque não estão procurando os profetas, porque não estão procurando os pastores, porque a Bíblia diz que na vida dos pastores há unção de salvação. Eles são ungidos para colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Glória a Deus. Tem pessoas que preferem procurar a umbanda na hora da doença. Na hora da doença procura um macumbeiro, procura um feiticeiro, pega a peça de roupa, leva a quilômetro de distância para o benzedor, mas não lembra nunca de procurar o pastor e pedir oração pelo doente. E quando ele vai procurar um macumbeiro, curandeiro, feiticeiro, ele já vai desagradando a Deus. Deus já fica revoltado, Deus já fica irado com esta pessoa e nem concede a bênção para ele. Amém, irmão? E às vezes ele morre, ainda vai para o inferno sem ter certeza de salvação. Naamã deu ouvido à criança e procurou quem? O profeta, chamado pastor Eliseu. Você pode repetir esse nome? Pastor Eliseu. Chegou lá no pastor Eliseu, pediu a bênção do pastor Eliseu para ser curado. E Eliseu deu a receita na mesma hora, no mesmo momento. Era só ele obedecer e ficar curado. Que era? Ele disse: vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão e tu ficará curado. Amém, irmão? Eita, receita fácil, né? Um mergulho, 7 mergulhos, né? Coisa muito rápida e boa, porque bom é mergulhar na água, né, irmãos? Mas as águas que ele mandou mergulhar eram no rio, que as águas eram um pouco barrentas, e aquele general ficou meio chateado, porque ele era um homem de muita posição, uma posição social muito elevada, uma patente muito especial, e ele ficou revoltado, disse: por que o Rio Jordão tem tantos outros rios melhores de águas cristalinas, por que seria no Jordão? E Eliseu repete de novo: tu quer ser curado? Então é lá no Jordão que tu vai mergulhar 7 vezes. Amém? Sabe o que é que a gente aprende com isso, irmãos? Tem pessoas que querem receber a bênção, mas eles querem do seu jeito. Eles querem receber o milagre, mas ele é do meu jeito. Eu quero ir em tal lugar. Eu quero ir, o Senhor diz assim: não, mas é bem ali. É no Jordão que está o milagre. Não, mas eu quero é no Rio Farfá. É no Abanos, porque lá é cristal. Mas o Senhor disse: mas é no Jordão que está a cura. Tem gente, irmão, que quer questionar com Deus. Deus está mostrando para ele onde é o lugar que ele vai receber a bênção dele. E ele quer escolher. Não, mas eu não gosto de lá. Lá é longe. Não, mas água é amarela. Não, mas lá... E fica
questionar com Deus o que Deus fala na sua palavra, irmãos. Nós temos que ter humildade para aceitar a vontade de Deus. Nós temos que ter humildade para aceitar as ordenanças divinas. Porque não é como eu quero, não é como você quer, é como Deus quer. Então, se Deus disse que a tua bênção está na direita, tu não pode ir para a esquerda. E tem muita gente que não recebe o seu milagre, exatamente porque é teimoso, é por causa da teimosia, é por causa do cangote grosso, é por causa da rebeldia, que ele diz assim, eu quero até ser um crente, mas eu quero ir para ali, porque ali eu posso depois ir na festa, porque eu posso ter minha amante, porque aquela igreja ali, eu não vou não, sabe por quê? Porque o pastor pega muito no meu pé, aí eu não posso ir na mesa do bar de vez em quando, eu não posso fazer minhas coisinhas erradas, e ele quer escolher para onde ele quer se congregar. E sabe o que a Bíblia diz? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você adora a Deus, ou você adora o maligno. Ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a vontade do maligno. Mas Deus não aceita essa divisão. Amém? Amém. Então o que a Bíblia fala é que Naamã teve que fazer uma escolha. Quer ou não quer a cura? É o jeito, né? Então a cura está no Jordão, então eu vou ter que ir lá. E aí a Bíblia diz que ele foi, mesmo sem vontade. Os seus amigos disseram, vem cá, Naamã. Se o profeta te pedisse uma coisa grande, te pedisse dinheiro, te pedisse riqueza, vestimentas novas, qualquer coisa difícil, tu não faria pela tua cura? Ele disse sim. Pois ele então pediu só para te mergulhar 7 vezes no Jordão. O que custa fazer? Então, esses ainda advertiram, amém, irmãos? Sabe o que a gente aprende com essa palavra, queridos? Teu verdadeiro amigo é aquele que te adverte, que abre teus olhos. Não é aquele que passa a mão no teu ombro e deixa você caminhando para o abismo, sabendo que o seu destino é o inferno, mas ele, para não te confrontar, ele não fala de Jesus para ti. Ele não fala desse Deus para você. Ele não diz que você tem que mudar. Mas o teu verdadeiro amigo é aquele que insiste pela sua mudança. Aquele que insiste pela sua transformação. Foi o caso dos colegas que acompanharam Naamã. Disseram, não faria uma coisa se fosse difícil que ele tivesse pedido? Então ele te pediu uma coisa fácil, não custa nada tentar. E a Bíblia diz que ele disse, realmente, então eu vou. E aí foi, resolveu ir. E a Bíblia diz que quando ele chegou lá, mergulhou, resolveu entrar no rio Barreto. Amém, mãe? Amém. Glória a Deus. Amém. Sabe o que a palavra do Senhor Jesus fala para nós, amados irmãos? Mesmo sem querer, mesmo sem vontade, mas por causa da necessidade, vá. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Entenderam isso? Vou repetir. Mesmo sem ter vontade, mesmo sem você querer, mas a sua necessidade te chama. Então abrace a causa pela sua necessidade. Porque muitas vezes o doente, comparando o doente, ele não tem vontade de ir ao hospital, ele não tem vontade de tomar remédio, o doente não tem vontade de cumprir tabela, receita, dieta, não tem vontade. Mas como ele quer a cura, ele se submete a tudo que o médico diz, sim ou não? Não é verdade? Assim é a salvação. A necessidade da salvação. Mesmo que você diga, missionária, eu não tenho vontade. Eu nunca tive vontade de ser um crente. Meu coração, tem gente que diz assim, olha, irmãos, o que mais a gente ouve é isso aqui. O meu coração não me pede para mim ser um crente. Tudo bem, o seu coração não te pede. Igual como o teu coração não pede para você ir para o hospital. Ou pede? Tem alguém que está o coração pedindo para você ir se internar? Tem algum coração que pede? Mas quando você adoece, você não vai? Vai, porque você quer ser curado. Então, mesmo que o seu coração não te peça para ser um crente, mas você precisa ser um crente. Porque o Senhor diz na sua palavra, não seja incrédulo, seja crente. Tem gente que diz assim, eu nunca vi Deus mandar a gente ser crente, porque tu não conhece a Bíblia. Porque está escrito, não seja incrédulo, seja um crente. Agora, não está
manda ir para outro lugar. Seja um macumbeiro, seja um feiticeiro, seja outro, aquilo outro. Mas ser crente ele manda. Seja um crente. Olhe para o teu irmão, bata no ombro dele e diz: seja um crente. Um crente de verdade. Amém? Então mesmo se o seu coração pedir, obedeça. Obedeça. Vá aonde Deus manda. Vá aonde Deus ordena. Vai aonde Deus te chama. Escuta, irmão, e presta atenção. Quantas vezes Deus tem usado pessoas para te despertar? Quantas vezes Deus tem usado pessoas para te aconselhar? Quantas vezes Deus tem usado pessoas para te convidar para ir na igreja, para fazer parte da família, igual aqueles conselheiros de Naamã. E aí o que você tem feito? Você tem dito, sabe o quê? Hoje não. Depois eu vou pensar. Um dia, quem sabe? Na verdade, sempre você está dando uma desculpa, sempre você está dando uma justificativa, sempre você tem um obstáculo para colocar. Mas eu quero dizer para você, querido, o dia do amanhã não nos pertence. O dia do amanhã pertence a Deus. O que tu pode fazer hoje não deixa para amanhã, porque o Senhor disse assim para o homem: homem é louco, homem que usufrui tudo, e aí diz que está rico, está abastecido, não tem, tem tudo. E o Senhor disse: se hoje te pedires a tua alma, o que tu tens preparado? Para quem tu tem preparado a tua alma? Para entregar para quem? Amém, irmãos? Aí a Bíblia diz que Naamã resolveu mergulhar. E aí mergulhou o primeiro mergulho, o segundo, o terceiro, e nada. A pele dele continuava leprosa. Por quê? Porque Deus, quando ele fala que é 7, é 7. Amém, irmão? Amém. Não adianta o homem querer a bênção antes da hora, atropelar antes da hora, ou fazer por a metade e achar que merece porque já fez 1 ou 2. Amém? Amém. Tem pessoas que estão achando que vão ser salvas porque diz assim: eu sou bonzinho. Olha, quando eu tenho um vizinho na minha rua que está precisando, eu levo uma cestinha básica para ele. E outra diz assim: eu também ajudo sempre com Pix, eu sempre ajudo quando a população pede. Então ele acha o seguinte, que porque ele é bom, porque ele dá uma cesta básica, porque ele ajuda uma entidade filantrópica, ele vai ter salvação da sua alma. Mas sabe o que acontece? Deus, ele não precisa, irmãos, do nosso dinheiro. Amém? Ele diz: vinde comprar sem dinheiro e sem preço a salvação. Então Deus precisa que o homem obedeça. Escute, ele não quer o seu dinheiro, ele não quer a sua posição, ele não quer saber quanto você ganha, quanto salário entra na tua conta. Para Deus não interessa, quem sai para ele é nada. Ele é dono da prata, ele é dono do ouro. E o que ele quer, missionária? Exatamente que o homem obedeça. Que o homem obedeça a ele, se submeta e saiba que ele é Senhor e nós somos servo dele. E aquele que não quiser ser servo, jamais será Senhor. Aquele que não quiser ser servo, jamais entrará no reino dos céus. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então, foi 7. Teve que ser 7 mergulhos. Mergulhar 7 vezes. Sabe o que acontece, irmãos? É que nós temos que descer, que nos humilhar quantas vezes for necessário. Amém? Quantas vezes for necessário, nós temos que pisar no orgulho e na soberba, sabendo que o tempo é de Deus, é Ele que conta o tempo e as horas, a hora do homem nascer e a hora do homem morrer. E nós temos que estar preparados. Aí a Bíblia diz que quando ele mergulhou 7 vezes, quando ele teve que obedecer do jeito que Deus mandou, aí a carne dele ficou limpa, como a pele de uma criança. Diga glória a Deus. Para resumir, o teu milagre vai chegar quando você botar o orgulho, a soberba para trás das costas. O teu milagre vai chegar quando você se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Aleluia. O teu milagre vai chegar quando você resolver obedecer. E saber que não é como você quer, é como o Senhor quer.
Amém? Que Deus possa abençoar. E que você, nessa noite que está ouvindo essa palavra, saiba, meu irmão, minha irmã, que mesmo sem vontade, você precisa seguir esse caminho da salvação. Porque ele disse assim, Jesus falou isso, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e comigo está a vida. E ninguém, ele deixa bem claro, ninguém vem ao céu, vem ao Pai, se não for através de mim. Amém? Então mesmo como diga, eu não quero. Então se você não quer Jesus, pois você também não vai querer entrar no reino dos céus. Porque quem tem a chave do reino é Jesus. Ele disse que com ele está a chave. Ele é a porta, disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Mas tem que ser através de mim. Amém? Então quem se recusar a aceitar esse evangelho, está também se recusando a ser salvo. Quem recusar esse evangelho, está se recusando a entrar no reino dos céus. Porque quem tem a chave da porta, ele abre para quem quer, sim ou não? Quem tem a chave da sua casa, que levante a mão. Muita gente tem a chave da sua casa, e você não abre para estranho, você abre para quem você quer, sim ou não? Para quem você gosta, abre para o teu amigo. Para quem conhece tua voz. Assim é o nosso Deus. Deus, ele vai abrir a porta para quem aceitou ele na terra como Salvador. Ele deixa bem claro: se com a tua boca confessares diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aí você birra, missionário, eu não quero ser crente, e eu não vou ser um crente. Aí Deus fala assim, e eu juro pela minha palavra, que tu também não entra no reino dos céus, se tu não passa pela minha porta. Diga glória a Deus. Agora a escolha é sua. Se você quer aceitar para ir para o céu, está com você. Se você quer rejeitar para ficar aqui na terra, para sofrer, né? É como diz a Escritura Sagrada, então a decisão é sua. E cabe você fazer a sua escolha acertada hoje. Amém? Cantor Fidalgo. Glória a Deus. Louva o Senhor com mais um hino.